Opa, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinar aqui da Ciclo E-Commerce. Eu sou o Flávio, um dos sócios e fundadores, e estou aqui com o Felipe também, que é CEO e também sócio aqui da Ciclo E-Commerce. Então, antes de mais nada, né, se é o seu primeiro contato aqui com a gente, você está assistindo esse webinar através do LinkedIn, não esquece aí de seguir a nossa página, que a gente está postando conteúdos diários para ajudar a sua operação de e-commerce. E se você estiver acompanhando isso através do YouTube, não se esquece de se inscrever no nosso canal também, que também tem conteúdos diários em outros formatos, tá? Então, antes de mais nada, né? Porque sempre a gente vem gente nova aí de diferentes canais, então é sempre importante apresentar a gente, qual que é o nosso objetivo, né? Qual que é o propósito da Ciclo no final das contas, né? Na parte de produção de conteúdo é muito ajudar as operações de e-commerce a evoluir, porque a gente tem um propósito quanto marca e empresa a ajudar o comércio eletrônico brasileiro a se desenvolver. Então, antes de mais nada, não esquece de acompanhar a gente, os nossos canais, estão no Instagram também, @Ciclo E-Commerce. Também temos o nosso podcast, que é o @RoyConcast, né? Então, você pode acompanhar tanto no YouTube quanto no Spotify também, que lá a gente traz diversos profissionais. E sobre o que a gente vai falar hoje, né? Que é muito importante. Isso daqui é uma hipótese que a gente tem muito construída aqui dentro da Ciclo, quando algumas operações de e-commerce elas entram, principalmente, né, se você estiver acompanhando o nosso webinar, você está nesse momento aí que fica oscilando as vendas entre 500 mil, aí 300 mil, aí depois cai para 100 mil, aí depois as vendas ficam baixas lá, não consegue subir. A nossa hipótese, o que a gente constrói para os clientes que a gente analisa se você está dentro desse cenário, culpa do seu marketing. É isso que você tem que entender. Então, a forma como está executando o marketing da sua loja, da sua marca, está sendo feita de forma ineficiente. Então, esse é o ponto que a gente quer trazer aqui, porque é o que a gente traz para as marcas e para os clientes que chegam até aqui, né? Então, se você se vê, né, nessa estagnação, você está com alguns problemas, que é o que a gente vai desenvolver ao longo desse webinar. Espero que você goste desse conteúdo. E outro ponto também, né? A gente também espera que interajam aí nos comentários, coloquem também sugestões se você concorda, não concorda. É muito importante para a gente a opinião de quem estiver nos escutando e acompanhando também o nosso conteúdo. Não é não, Felipe? Então, para a gente, se um e-commerce ele está estagnado aí por muito tempo, né? E para a gente muito tempo cara, 6 meses, 12 meses no mesmo resultado, para a gente, isso é problema de marketing. E a gente vai desdobrar aqui alguns fatores. Com certeza. Pessoal, sejam bem-vindos a esse conteúdo, né? Como o Flávio disse, acho que essa é uma pauta importante que a gente pode destacar aqui alguns pilares que possam impactar aí o crescimento da operação quando nós olhamos para o marketing, né? E de fato, gente, até para nós aqui que estamos no dia a dia resolvendo assuntos voltados a marketing e vendas das operações, a maioria das vezes sim, é um problema no marketing, tá? Por mais que o e-commerce tenha outras fases, né, posterior à conversão de venda, que afetam o resultado líquido da operação, a maioria das coisas acontecem no momento de adquirir o cliente, no momento de atrair esse cliente, até reter ele. Então, o que que eu vejo, né, Flávio? Até trazendo experiência recente, né? Ontem, por exemplo, eu estava fazendo uma análise de uma operação de e-commerce que está retornando para ciclo. Então foi um cliente nosso no passado e está retornando, atualmente para a nossa operação. E olha que interessante, pessoal, conforme a gente vai mergulhando a fundo, né, porque geralmente o que as empresas nos trazem é a consequência. Então é aquele problema de queda de ROI, queda de receita, queda de conversão, volume menor de usuários, enfim, traz só o resultado final. E quando a gente faz uma análise reversa para entender o que está acontecendo e impactando essa operação, a gente descobre um monte de coisas que ocorrem no marketing. Eu vou destacar uma que é comum, Flávio, e para todo gestor que estiver nos ouvindo, todo dono de negócio, é importante checar, que são as coisas sendo feitas no automático. O mais interessante, agora eu vou falar especificamente de mídia, tá? O mais interessante no campo voltado à mídia de performance, para quem está nos ouvindo, é que você tem de fato um histórico na sua plataforma.
que eu quero dizer com isso? Existe um histórico de alterações. Por mais básico que seja isso, um monte de gestor não olha isso. Ele não olha para ver o que foi alterado, o que foi ajustado. Muitas vezes você tem uma operação que tudo que a plataforma de mídia sugere é aplicado de maneira automática, As né, esse é recomendações um outro automáticas, erro. né? Uhum, É lógico que a plataforma vai tentar recomendar algo bom, mas às vezes ela está tentando recomendar algo que te faça investir mais, e não necessariamente te traz retorno imediato, tá. Então qual que é o ponto aqui? Tem que ter essa análise do ser humano, do profissional que está ali. Então não tem jeito, existem coisas que precisam ser monitoradas, tá. Em tudo? Não. Em itens que possam impactar diretamente o resultado da empresa. E quando a gente fala do e-commerce, não tem segredo, né, Flávio? Eu não conheço nenhum e-commerce, principalmente e-commerce B2C ou D2C, que venda muito sem investir em mídia. Pelo uhum, contrário, é um altíssimo investimento anual em mídia, seja no Google, seja na Meta, seja em outra mídia social. Então uhum. é importante olhar esses pontos também. Um outro item que eu acho que é importante a gente destacar, Flávia, aí é legal fazer reflexão aqui com o pessoal que está nos ouvindo. Eu enxergo sempre 3 pilares, né. Eu enxergo a estratégia, a parte tática e a parte operacional disso. Uhum, Então dentro, né, de um projeto de marketing ou dentro do que você vai fazer do marketing, digital de um e-commerce, tem esses 3 pilares. Então, hoje, o que que a gente mais vê no mercado, né, Flávio? Hoje tem o crescimento do termo de gestor de tráfego, né? É uhum, um termo que veio crescendo ao longo do tempo, que para nós aqui que estamos há 10 anos no setor, é um profissional de mídia, tá? Um profissional de uhum, performance. Ele faz gestão e operação de compra de mídia. E aí, só que os termos vão mudando. Tá tudo bem, não tem problema até aí, não vejo problema. O problema é quando, a empresa que está pensando em aperfeiçoar a estratégia dela e alavancar o crescimento, ela uhum, entende que esse crescimento ele está em cima do gestor de tráfego, uhum. está em cima de um único pilar, Sim. quando na verdade ele é um membro de um time maior, Uhum, né. Por isso que a gente fala também alguns conteúdos que existe uma diferença de gestão de tráfego e marketing de performance, né, Flávio? uhum, A gente para pensar o seguinte, dentro da marketing de performance, você tem sim tráfego, você tem mídia, você tem estratégia de CRM, você tem estratégia de SEO, você tem estratégia de CRO para melhorar a conversão do seu e-commerce, é uma composição, você tem análise de dados, você tem ferramentas de dados para ajudar a avaliar, se você está obtendo performance ou não, se você está gastando muito ou não, e a uhum. discussão e o alinhamento entre o time que faz a coisa ser mais robusta e o resultado ser maior. Quando você inverte isso achando que uma pessoa, ela vai gerar todo o resultado de marketing de uma empresa, porque ela compra mídia, cara, esse é um erro enorme, enorme. Então o que que é legal a gente refletir? Esses pilares, estratégia, parte tática, operacional. A gente fala muito isso, né, até na nossa É que apresentação, né, Flávio? o gestor de tráfego, ele é uma posição operacional, né, ela é uma camada executória ali de compra de mídia, no final das contas. É No uma final das parte contas, ele é um técnica, analista né, Flávio? DMI, é uma parte não é que não é importante, é muito importante que você tenha um profissional Uhum, capacitado para operar um canal. Então eu vou dar um exemplo aqui. Aqui na Ciclo, os nossos profissionais, eles são um dos fatores cara, qualquer pessoa que entra ou está na fase de experiência, é obrigatório tirar as certificações das plataformas. Tipo, pô, mas Flávio é muito teórico ali, não significa nada. Tipo, não significa, porque a pessoa ela precisa ser especialista no produto que ela está operando. Então, por exemplo, se a gente for entrar numa, sei lá, numa plataforma igual o Google, por exemplo. Cara, tem mais de 7 tipos de campanhas diferentes. E existe certificações para cada tipo de campanha. É uma das uhum, formas de se preparar. Então, que nem outra camada, né? Retail media na etapa do Mercado Livre, por exemplo. A gente também, putz, precisa se uhum. certificar. Na Amazon, a mesma coisa. Os nossos profissionais precisam se certificar. Então, até mesmo o profissional técnico operacional precisa ter um desenvolvimento técnico ali. Mas qual que é a visão também que eu quero trazer, Felipe? Eu estava rascunhando aqui, se a Thalita quiser
compartilhar, depois ela pode tirar. Uhum. Que a gente já discutiu isso, mas eu vejo dois vetores aí das empresas, quando elas estão muito estagnadas. A gente tem dois vetores para fazer uma marca crescer, seja off, seja on, seja no e-commerce, seja lá o que for. A gente tem a camada de geração de demanda, ou seja, a gente conscientizar um público, educar esse público que faça sentido para dentro da minha marca, ou eu captar a demanda. Então, quando eu estou captando a demanda, né? Então, muitas vezes, o que acontece na estagnação, né? Então, pô, eu atingi um determinado teto aqui de vendas, de faturamento, e eu não saio disso. Pode significar que você está fazendo muito bem essa parte de captação de demanda. Que é o quê? Eu já estou captando um público que já está interessado, ele já está consciente, né? Sobre a dor, né? Então, se a gente for trazer, né? Aqueles 5 níveis de consciência desenvolvido lá pelo Eugene Schwartz lá, que ele comenta que, cara, a primeira etapa é a pessoa está completamente inconsciente, né? Ela não sabe que ela tem aquele problema. Uhum. Depois tem a etapa que ela já se conscientiza sobre o problema. Depois, pô, já sei qual que é o problema, mas eu não sei qual que é a solução. Depois, Uhum. putz, eu já sei qual que são as soluções disponíveis no mercado, já sei que essa marca aqui tem um bom produto para mim, e depois tem um momento da compra. Então, Uhum. só que todo esse público, né, Felipe? Por exemplo, quando a gente está falando de captação de demanda, eles estão na fase 3, 4, 3 e 4 muitas vezes, dos níveis Uhum. de consciência. Só que muitas vezes, para uma marca ela ter um vetor maior de crescimento, ela precisa desenvolver essa parte aqui de geração de demanda, que é, muitas vezes, é o que a gente sempre traz aqui, né? Cara, ter uma diversificação de canais de venda, então estar presente ali, além do site e-commerce, né? É o que a gente sempre debate aqui, que comércio eletrônico não é site. Tem outras verticais de canais de venda. A gente tem aplicativo, a gente tem WhatsApp, a gente tem, Uhum. se possível, time de insight sales via televendas ali do e-commerce, que às vezes o público, o consumidor, ele se sente mais confortável em executar uma compra através de um ser humano atendendo ele. Cara, você tem às vezes inbox, às vezes de redes sociais também, que é um outro canal, só que não, o gestor de e-commerce, o dono de e-commerce, ele quer, não, tem que ir lá automático dentro do meu site e fazer a compra. Muitas vezes você vai ter que adaptar, às vezes essa pode ser a barreira, né, de vendas também. Então, isso tudo é marketing. O marketing ele precisa entender esse comportamento do consumidor. Por isso que na nossa tese, né, a culpa pode ser do marketing. Então, por que seu e-commerce não está crescendo? Entre outros pontos, né? A gente tem recentemente o lançamento da campanha de Search Ads dentro do TikTok, que o TikTok ele já é uma plataforma que ele está concorrendo com o Google, por exemplo. As pessoas elas estão fazendo pesquisas lá para sanar as dores dela. Aí um ponto de interrogação, né? Será que a sua marca está fazendo isso? Outro ponto, né? Se sua marca não está fazendo isso, é culpa da sua área de marketing. Por quê? A área de marketing ela tem que estar antenada, Felipe, nisso. Cara, como que as Uhum. pessoas estão se comportando? Putz, não estão usando tanto o Google. Agora eles estão usando esse público novo que consome aqui da marca, eles estão buscando lá no TikTok. Aí você olha para a marca, Felipe, a marca nem produz conteúdo no TikTok. Não tem nada. Perfeito. Então, isso é culpa do marketing. E aí vem sempre mas isso, aquilo. Tipo, se a marca ela não se movimenta para executar as coisas, vai perder mercado. Vai perder mercado. Aí um outro ponto também, eu acredito que agora entre numa camada um pouquinho mais tática ali, Felipe. Eu acredito que essa parte de geração de demanda e captação ela é mais conceitual, estratégica para o gestor e dono olhar, mas o que é importante também, muitas vezes, né? Se a audiência da loja ela está evoluindo, entendeu? Porque o que a gente precisa parar para pensar, né? Passa ano, passa mês e muitas vezes, será que eu estou fazendo
Isso daqui pode ser através de mídia paga, pode ser através de mídia orgânica, pode ser via influenciadores, por aí vai. Mas o primeiro vetor para uma loja vender a mais é através da criação de audiência. Seja através de construção de audiência de um canal próprio, ou seja, tô evoluindo público dentro das minhas redes sociais, seja YouTube, Instagram, TikTok, por aí vai, ou estou evoluindo a minha base de pessoas que acompanham a comunicação através das minhas newsletters, por exemplo. É um outro vetor também, porque o principal, não vou dizer o principal, né? Mas o primeiro vetor para um gestor monitorar é a audiência, né? Ou seja, o tráfego de pessoas que está indo para o site, para o aplicativo, para o WhatsApp, para as redes sociais, ele se mantém o mesmo ou ele está evoluindo? Né? Então, a gente Perfeito. precisa trazer isso. Porque, por exemplo, né, a gente pode trazer aqui que a gente tem 3 pontos importantes dentro do e-commerce. Que é, o primeiro ponto é a construção da audiência, depois a gente tem a eficiência da conversão e depois a gente tem o quanto que os clientes estão gastando, que nada mais é, né? Então, tráfego, taxa de conversão e ticket médio. Quais são os Exato. vetores que muitas vezes não tá tão bom dentro da operação, por exemplo? Então, esses são um dos fatores fundamentais de se analisar, né? Porque vamos parar para pensar. A média de taxa de conversão no Brasil, a gente chuta aí que é de 1%, né, Felipe? 1%, atualmente vai É 1,92. 1,5, Acho que agora é 1,6 1,92. na média, né? Se não me engano, é 1,92% agora a média. Aí, pô, vamos pegar essa média. Será que quem está nos escutando está dentro dessa média? Está abaixo? Então, eu vejo que são esses vetores assim que são muito importantes da gente analisar. E é aquilo. Sim. Pô, será que eu estou evoluindo isso? A audiência? Não sei qual que é a sua visão sobre isso também. Eu acho esse ponto muito relevante, ele traz as seguintes observações para a gente, né, Flávio? Eh, Quando a gente olha para a conversão, principalmente, a gente pode entender se a nossa oferta está sendo bem aceita Uhum, e se eu tenho pouco atrito no processo de venda, uhum, tá? O que que significa isso? Às vezes a marca ela tem um bom produto, tem uma boa oferta, só que ela tem muito atrito no processo de venda. Geralmente isso acontece quando o e-commerce ou o site, né, ele é ruim, tá? Checkout ruim, experiência ruim, isso pode derrubar sua conversão. Ele é um item, tá, gente? Eu gosto muito de fazer essa reflexão, porque durante muito tempo, toda vez que o pessoal olha a taxa de conversão baixa, já acha que é site. Ele é um item só. Considerando que o seu site esteja bom, que seu checkout esteja bom também, você pode entender o seguinte: será que a minha oferta está sendo direcionada para o público correto? E será que uhum, de fato ela é boa? Então é legal você avaliar mercado, né? Então, se você tem, por exemplo, um e-commerce de multimarca, revenda do que for, olhar se você é competitivo. Se uhum, você isso é um ponto até interessante, né, Flávio? Todo e-commerce multimarca, por exemplo, a partir do ponto que a oferta comercial dele, ela é competitiva, ele vai converter. Dificilmente ele não converte venda. Ele uhum. converte. Por que que ele converte? Porque todos os produtos que ele tem, as marcas que ele trabalha, as pessoas já conhecem. Ele só precisa ter uma condição comercial que pro consumidor, né, do ponto de vista do consumidor, tá legal. Então você não precisa ser o mais barato. É A gente porque já gosta está muito de validado destacar também, né? isso. Está validado o Exatamente. produto. A gente até gosta de destacar isso, né. "Poxa, isso significa, Felipe, que eu preciso ser o e-commerce mais barato?" Não, não é isso. Você precisa ter uma oferta boa, e a sua oferta ela é composta por vários itens. Então, por exemplo, se você consegue entregar mais rápido que os seus concorrentes, isso compõe a sua oferta. Esse é um atributo da sua oferta. Se você consegue fazer um parcelamento do Pix, esse é um atributo da sua oferta. Então,
geralmente, né, a multimarca, a revenda, você não tem como modificar e pôr diferenciais no produto, porque você não cria o produto, você não define como ele vai ser. Então, até para a gente fica aqui matutando, queimando, né, a Uhum, cabeça pensando: "Poxa, como que eu vou expor um diferencial do produto?". Cara, se você revende e, você não fabrica, então, assim, você não tem como fazer isso em cima do produto. Você busca diferenciais em torno do produto. Então, se sua operação é mais eficiente, se o teu se o até o atendimento, às vezes o pessoal fala, né: "Pô, todo mundo fala que é diferencial atendimento, isso não é diferencial, é obrigação das empresas". É verdade, mas tem tanta empresa ruim que atende mal, que se você atender bem já é um diferencial. Então, uhum, assim, é um item que agrega também. Então, você precisa analisar o seguinte: o que que eu posso agregar de diferente para melhorar a experiência do cliente? Você pode pensar nos itens que eu comentei, como o prazo, você pode pensar em métodos de pagamento, você pode pensar em programas de fidelização. A gente, inclusive, teve um episódio recente com o pessoal da Fidelizar Mais no podcast, do Royconcast, falando sobre isso. O quanto é importante fazer uma gamificação, pensar em pontos, pensar em cashback, pensar em ações que agregam. Então, são pequenos itens que vão estimulando a venda, te tornando competitivo. Voltando agora a um outro ponto, né? Poxa, estou lançando marca própria, tem um e-commerce de marca própria. Eu fabrico os produtos, estou indo para o mercado. Se você é novo, você precisa galgar, dificilmente você vai ter uma taxa de conversão de 1%, 1,5, 1,6 inicialmente. Por quê? Porque seu produto é ruim? Não, é porque as pessoas ainda não conhecem a sua marca. Então essa aceitação ela é um pouco menor no começo. E aí, o que que você tem que fazer? Você tem que fortalecer tudo em torno da marca. Então eu, por exemplo, né, valorizo muito quando uma marca nova já chega pelo menos com uma imagem boa, né? Com um uhum, site legal, com fotos incríveis. Cara, você quer ver um item importante? Ô Flávio, vamos pegar o segmento de moda. Cara, na minha opinião, é impossível um e-commerce, uma marca nova de moda, conseguir crescimento e vendas se não tiver imagem. Cara, uhum, se não tiver imagem boa, cara, assim, de fato, algo bem trabalhado, expondo o produto, a utilização do produto, é muito difícil essa empresa performar. Então, um item que você tem que refletir que está aí na gestão também é o seguinte: poxa, eu estou em setores onde o aspecto visual ele conta. Existem muitos setores que o aspecto visual conta. Você pode pegar moda, você pode pegar setor de joias, por exemplo, joias, semijoias, tudo que é desejo, a gente tem que trabalhar muito a imagem. E aí, se você não tem isso condizente, não importa o quanto que você bota de tráfego, quanto que você invista de mídia, porque ela sozinha não vai fazer que essa percepção do cliente mude. Então é um conjunto. E o que que isso tem a ver com taxa de conversão? Tudo. Tudo a ver com taxa de conversão. A gente não falou que a taxa de conversão mede a eficiência da nossa oferta, da experiência do usuário, do quão aderente está aquilo que a gente está oferecendo para o mercado? Então, esses pequenos incrementos, eles vão fazer que essa taxa suba, né? Acho que um outro ponto importante também, né, Flávio, é sempre a gente fortalecer com o pessoal que é o seguinte: quem tem taxa de conversão boa tem um e-commerce mais lucrativo. Isso é uhum. fato. É, Se você tiver uma taxa de conversão, custo de conversão é menor, né? Custo por... O CAC, ele é menor, né? custo de conversão é muito menor. Então, Uhum. se você tem uma taxa de conversão de 1,5 para cima, tenha certeza que você está no caminho certo, tua operação ela tende a ser mais lucrativa do que muitas outras, né? Então, eu acho que esse pilar de conversão nos diz muito sobre isso. Tem mais 2 que a gente vai falar, né, Flávio? Tem a parte de audiência e o ticket médio, né. É. A A, parte de eu posso entrar a na parte pa- de audiência? Ou Cara, você quer acho que a parte puxar de um audiência, ponto? o que a gente sempre faz aqui, que é o matemarketing, né? Uhum, É, que é, por exemplo, vamos supor que o e-commerce lá ele está estagnado, né? Em, 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 putz, pô, não sai do estágio de venda e por aí vai. Tentar uhum, arredondar aqui, Felipe. Vamos supor que a taxa desse e-commerce, vai, ele tem uma meta aí de vender, sei lá, ele quer fazer, colocar baixo aqui só para arredondar. Vamos supor que a minha meta é 100 vendas por mês. Vamos uhum, supor que é isso.
E aí, a minha taxa de conversão, ela é de 1%. Então, eu vou lá, já vou arredondar aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Cara, qual é a quantidade, né? Que é a pergunta que a gente quer saber. Quantas pessoas precisam ir até a loja? Loja para gerar 100 vendas. Fazendo igual o professor aqui de escola, Felipe. Uhum. Pô, quantas pessoas, né? Se eu tenho uma taxa de conversão de 1%, então eu já deixei aqui com a casa decimal já menor. Então, pô, quantas pessoas eu preciso que vá até a minha loja todo mês para que eu consiga gerar 100 vendas? Cara, essa conta é muito simples. Eu divido a minha meta por 0,01%. Se eu for fazer a conta aqui, mais ou menos de cabeça, isso vai 10 dar mil. 10 mil. Ou se você tiver uma calculadora, gente, você pega 100 e divide por 1%. Você vai É, ter esse resultado aí que o Flávio trouxe. basicamente. E aí, o que você precisa comprar? Pô, 100 vendas é pouco, né? Então, por exemplo, Felipe, pô, a gente tem e-commerces aqui que fatura 800, 1 milhão. Só que o estágio que eles chegam aqui, que são os projetos que a gente pega, é e-commerce Uhum, que fatura a partir de 300 mil. Mas eles querem chegar sim. nesse 1 milhão, né? Eles querem chegar nesse 1 milhão de vendas. E aí a pergunta é, tá, para mim chegar nesse 1 milhão de vendas, quanto que eu preciso? E aí vai sendo muito simples, né, Felipe? Para a gente definir, né, primeiramente, eu preciso definir primeiramente a quantidade de vendas que eu preciso gerar, tá? Então aqui Sim. primeiro eu tenho a meta de receita e aí a gente vai entrar no ticket médio. Vamos supor que eu tenho aqui um ticket médio de, sei lá, R$ 250. Ou Uhum. seja, para cada compra, né? Cada compra ali executada na minha loja, o cliente ele gasta R$ 250. Aí o que eu vou fazer para conseguir chegar na quantidade de vendas que eu preciso gerar? Eu vou pegar 1 milhão dividido por 250. Eu preciso Vai dar uns gerar 4.000 4 mil pedidos. vendas, 4 mil pedidos, tá? Pô, 4 mil pedidos. Então aqui é a minha meta lá que a gente fez, né? Então eu preciso gerar 4 mil pedidos. E aí a gente vai fazer a mesma conta lá, que é o 0,01%. Então, 4 mil 400.000. dividido por. Então, eu preciso gerar, cara, 400. Preciso gerar 400 mil sessões. E aí a pergunta é: se a gente for através. Por isso, ó, olha o que a gente vai trazer aqui. A culpa é do marketing. Cara, se a gente for fazer isso via gestor de tráfego pago que só faz Facebook, TikTok, Google, às vezes só faz Facebook, TikTok. Cara, o quanto de mídia vai precisar gastar? Aí a pergunta é: Exato. esse e-commerce vai ser lucrativo? Provavelmente não. Provavelmente não vai ser lucrativo. E aí é um dos pontos que a gente entra: diversificação de canais, precisa ter, canais de vendas, diversificações de origens mídia, que são outros tipos de tráfego que você leva para sua loja, seja SEO, afiliados, influenciadores, seja lá o que for. Mas ainda mais, né, Felipe, que é um tópico que dá para a gente trazer, que também é responsabilidade do marketing de fazer, não dá só para gerar esse faturamento via aquisição só de novos clientes. A gente precisa Exatamente. ter, que a palavrinha que a gente fala aqui é recompra. Hum. Qual que é o índice de recompra aí dessa operação? Pelo menos para ciclo, a gente vê bons projetos é quando chega em, deixa eu tentar, 30%.
Então, por exemplo, se eu estou faturando, sei lá, eu cheguei lá, né, em 1 milha, significa que 300k é de recompra. Ou seja, clientes que eu já conquistei que estão voltando na minha loja para comprar novamente. E aí, recompra, a gente tem algumas variações. A gente tem mix de produto, a gente tem ciclo de vendas de um determinado produto de uma loja, aí a gente tem a camada mais tática, que é, pô, o que eu tô fazendo para essas pessoas voltarem a comprar da minha loja? É programa de fidelidade? É uma estruturação de alguma tecnologia de CRM? Então, tem esses fatores que a gente sempre comenta com os clientes, né? Exatamente. Eu acho que vale um ponto de reflexão aqui nesse exemplo que a gente fez do cálculo, pessoal. Pensa no seguinte, ali no nosso cálculo deu 400.000 sessões. A gente precisaria de 400.000 usuários para bater 1 milhão de faturamento nesse e-commerce, tá? O que acontece aqui nessa linha disso ser feito sem depender 100% de mídia? Você precisa identificar ou definir uma meta de quanto que a mídia vai trazer. Uhum, Então, por exemplo, digamos que mídia represente 50% do resultado da sua operação. Então, ela não deve trazer os 400.000 usuários. Ela precisa trazer para você 200.000 usuários. E isso vai te ajudar até mesmo você a planejar o teu orçamento de mídia. Porque o que que vai acontecer? A partir do momento que você sabe quanto custa, se você pegar um exemplo, eu sei o quanto custa o custo médio por clique para trazer um uhum, visitante. Eu simplesmente posso fazer divisão para chegar no orçamento necessário para a mídia. Aí eu posso fazer olhando tanto isoladamente Google, Meta, outra mídia, como eu uhum. posso fazer um global. Então eu quero saber a média de CPC global, que eu estou somando todos os canais de mídia e eu estou fazendo de fato uma distribuição para chegar na média. Vamos dar um exemplo, Flávio? Digamos aí que custe uma média de 60, é que a maioria das operações hoje custa, né? Vamos colocar em 60 centavos? 60 Tá, centavos o clique? tá. Então, Faríamos seria então, 200 pode vezes falar. 60. 60 centavos? Exatamente, 200.000, né? exatamente. 200.000 vezes 60 centavos. Beleza? Daria 120.000. 120.000. Então, para você, neste exemplo em específico, para você gerar 200.000 visitantes através das suas mídias, você precisa de 120.000, tá? Aí vale a reflexão. Isso é barato? Isso é caro para sua operação? Isso vai depender. É, Isso vai ó, depender do quê? Vai depender do ROI. que nem, por exemplo, se for um e-commerce de 1 milhão, gastando isso, Felipe, por Uhum. mês, a gente está falando que a mídia representa, o gasto de mídia, né? 12% do 50% faturamento. do faturamento global. Faturamento global. E aí Uhum. entram as médias, né? Cara, só de custo de mídia, cara, vai depender muito do segmento, né? Que Uhum. tem segmento que, cara, isso é pouco. Então, sei lá, se a gente for entrar aí no. é, cara, deixa eu ver. Segmento de cosméticos que a gente cuida muito, maquiagem, produto de beleza e por aí vai. Geralmente, esse Uhum. segmento de produto de beleza, a margem de contribuição ela é maior, né? Uhum. Você tem uma margem também de lucro maior. Então, só que também o mercado, assim, a competição dentro desse mercado é muito grande. Chega Perfeito. muitas vezes dentro desse mercado de 20 e a gente já pegou operações até 40% Uhum. do faturamento ser gasto de mídia. Só que E po É isso eu por tô isso falando que em nesse estratégia aqui. exemplo Só que assim, isso, é que é importante conectar a estratégia do negócio. Por quê? Se gasta isso dentro do faturamento, só que, pô, eu tô falando aqui de cosmético, produto de beleza, eu faço essa aquisição de clientes, só que esse tipo de produto também ele tem uma recorrência maior, né? Então, aí quando a gente vai falar em questão de recompra, compensa. Só que uhum, aí já tem que ter uma estratégia de CRM muito bem elaborada para ter essa recompra depois. Porque não adianta, né? Pô, eu gasto aqui todo mês 40% do meu faturamento em aquisição em mídia,
só que isso daqui não vai se pagar depois. É um dos pontos também que a gente traz para reflexão do cliente. Mas se avaliar se isso daqui compensa, né? Se está sendo gasto de Exatamente. forma eficiente também, se precisa diversificar canal também. Exatamente. Por isso que o importante é assim, você pode definir o percentual que a mídia representa na operação para você chegar no seu orçamento de mídia e bater um percentual de resultado. Nesse exemplo que dessa operação de 1 milhão, a mídia geraria 500 mil, tá? Uhum. Ela geraria 500 mil nesse exemplo. Então, se a gente Então fizer a um gente está falando cálculo de um ROI de simples, né? 3, 4, né? Por aí, ou se dividir só analisando ROAS, né, Flávio? Dividir Uhum. por 120 mil, daria um ROAS de 4,1 mesmo, Uhum. 4,1. Só que eu estou olhando isoladamente, estou olhando só a mídia. Só que na prática, um canal apoia o outro. Uhum. Um canal apoia o outro. Então, por exemplo, você pode ter um ROAS de 4,1 quando Uhum. você olha só a conversão que ocorreu naquela janela de tempo. Então, você investiu Uhum. nesse mês, você está olhando a safra do mês, Uhum. tá? Só que o Flávio trouxe um ponto aí que poucos refletem. Dessa safra do mês, que você teve esse ROAS de 4 vezes, né, teve um retorno de Uhum. 4 vezes, se essa safra, um percentual dela recompra mais vezes ao longo do ano, o seu ROI, aí é o cálculo de retorno do investimento geral, não só da mídia. Importante destacar, pessoal, ROAS, retorno de publicidade sobre retorno sobre publicidade paga. O ROI, retorno sobre o investimento Uhum. geral de marketing. Se esse LTV, né, o tempo de Uhum. vida desse cliente, ele for superior ao quanto você gastou lá no comecinho para adquirir esse cliente, vale a Uhum. pena. Vale a pena ter um ROAS de 4, ROAS de 4,1. O problema acontece se você olha isolado, olha só um mês, você não olha para frente. Por quê? Porque aí você pode tomar uma decisão errada. Putz, eu Uhum. acho que o meu ROAS está ruim. Tá, mas se o LTV tá longo, seu cliente compra todo mês de você, aquele cliente adquirido em janeiro, ele compra até dezembro, todo mês? Pô, tá bom. Dependendo do que você Uhum. venda, tá bom. É o Então, que são eu. análises que precisam ser feitas de forma conjunta, né, Flávio? É que, por exemplo, o ideal é sempre fazer um dos erros, né? Acho que tem dois erros aqui que fui rascunhando, né? É a gente entender o papel de cada mídia, de cada estratégia e até mesmo de cada campanha dentro da jornada de atribuição. Se eu estou fazendo uma mídia mais voltada a awareness, então, por exemplo, Uhum, para impactar uma pessoa que ainda não conhece minha marca, e o que são as mídias e campanhas voltado ali fundo de funil para conversão. Cada uma precisa ser mensurada de forma diferente, para que você não tenha um problema no médio e longo prazo, tirando alguma ação, tirando alguma tática, e aí tem um problema dentro do resultado geral. E aí, entrando nessa parte de janela, né? É sempre o LTV sobre CAC. Então, não adianta eu pegar uma janela, né, de curto prazo e eu tentar definir já um ROI disso. uhum, Ah, eu gastei tanto aqui, o cliente. Tá, eu estou avaliando a primeira compra do cliente, não estou avaliando quanto que ele está gastando. Então, é, acho que o que a gente pode atribuir, tipo, todas essas análises e essa visão é o marketing que precisa fazer, porque principalmente essa palavra, né, Felipe? Estagnação. Cara, se um negócio, uma marca, um e-commerce, ele tá estagnado, cara, é culpa do marketing. É culpa uhum. 100% do marketing. Por quê? Ele que é o E, vetor de crescimento. exato. E eu acho que esses pontos que a gente está comentando aqui serve para o pessoal refletir o quanto que o marketing ele faz parte de uma estratégia de negócio. Uhum, Tá? Não confundir com propaganda, com publicidade, que fazem parte ali, e são componentes de dentro da estratégia de marketing. Mas o que que eu vejo, né, Flávio? O e-commerce, por ele ser nativamente um canal de venda, um canal que precisa gerar transação e resultado positivo, né? Quanto mais próximo o marketing for setado nessa direção, melhor tende a ser o sucesso. O que que eu quero trazer aqui uma provocação? Quanto mais distante ele for disso, é certeza que você não está tendo um resultado positivo. uhum.
novamente, né? O que significa isso, Felipe? Seguinte, se você tem uma área de marketing do seu e-commerce, que a preocupação dessa área não está conectada com o resultado de receita da loja, por exemplo, a direção ela não vai para o mesmo caminho. É lógico que dentro da estratégia de comunicação, às vezes você tem campanha que não é voltada para transação de venda. Ele é um item, às vezes, voltado ao alcance, engajamento, trazer pessoas novas para conhecer a marca. Mas no final das contas, essas pessoas, uma parcela delas vão se converter em vendas. Então, eu acho, não vou falar que isso ocorre de maneira constante, mas ainda ocorre em algumas empresas, né, Flávio? É quando existe esse Uhum, distanciamento, onde a gente vai conhecer a operação, por exemplo, de marketing de uma marca, de um e-commerce, e a galera do marketing não sabe necessariamente qual que é o retorno de investimento que a área dela tem, não sabe se estão batendo meta de receita ou não no canal, estão muito focadas na produção e no apoio, né. uhum, Então, assim, por muito tempo isso foi sendo feito, né, por muitas empresas. Mas no nosso ponto de vista, por nativamente o e-commerce precisar gerar transação para mostrar resultado, quanto mais próximo o marketing for de métricas de negócio, um olhar até eu vou trazer um outro exemplo, né, a gente fez um material anteriormente, né, Flávio, onde a gente trouxe uma conexão de marketing com a parte financeira. Então a gente aham, trouxe até um exemplo, né, de uma DRE, por exemplo, simples para o pessoal analisar e usar como exemplos na operação deles. Então, o que que a gente pensa? No final das contas, além de gerar esse resultado e trazer essa demanda para a empresa, ele precisa trabalhar de uma forma que ele consiga ajudar com que essa operação ela seja lucrativa. uhum, Existem outras etapas que ocorrem, que outras áreas dessa operação, trabalham e ajudam para que a operação seja lucrativa junto ao marketing. Então o marketing precisa cuidar muito bem da estratégia de aquisição, da estratégia de fidelização, precisa, cuidar muito bem do investimento para que ele gere um retorno e maximize isso, e as outras áreas da operação, na administração, gestão, né, atendimento, entrega, tudo que compõe depois que o cliente entrou, também precisa trabalhar de maneira eficiente para que lá no finalzinho sobre dinheiro, essa operação ela seja lucrativa, né. Então é um trabalho em conjunto. Se isso tivesse sendo feito separado, Flávio, assim, sem comunicação, sabe, cada um uhum. faz uma parte Cada sem um com conversar, objetivo, né? é muito difícil, porque de Uhum. fato as pessoas não vão ter a visão de onde essa operação precisa chegar. Então são algumas reflexões aí que a gente traz nesse conteúdo de hoje, né. Boa, show de bola. Pessoal, chegamos aqui na reta final, mais um webinar aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, dessa reflexão. É importante para o marketing trazer essa autorresponsabilidade, no final das contas. O marketing ele é, uma área de, como que eu vou dizer, né? Ele não é uma área de pensar em corte de custos, né? É uma área, a gente sempre traz aquilo, né, Felipe? O que essa área ela traz? Ela traz ganho ou ela vai trazer É. eficiência, né? Então, é uma área voltada a trazer mais dinheiro para a empresa ou para reduzir custo. Então, Uhum, eu vejo a área de marketing em si como uma área para se trazer mais ganho para a empresa, no final das contas. É uhum. responsabilidade do marketing fazer isso. Bacana? Bom, pessoal, não esquece de seguir os nossos canais, está vendo aí no LinkedIn, segue a página, tá no canal do YouTube, se inscreve, coloca o sininho aí. Não se esqueça também de acompanhar o nosso podcast no Spotify e também através do YouTube, @RoyConcast. Legal? Brigadão e até o próximo webinar. Valeu, Felipe. Abração pessoal, até mais.